Olá pessoal, voltando aqui então para a gente finalizar o trabalho. Agora eu vou mostrar como fazer o bordado. É super fácil esse bordado. Eu já tinha feito ele há um tempo atrás, aí muitas pessoas me pediram para eu mostrar como fazer, então agora eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês. Então na primeira parte, no primeiro vídeo, eu mostrei como fazer as distribuições, né, como fazer os pontos, como compor o gráfico, fica mais ou menos assim. Eu vou tentar fazer agora nesta parte sem o gráfico, para quem não borda com gráfico, então vou mostrar como fazer aqui. Eu já fiz parte aqui, mas não tem problema, não vai atrapalhar, tá? Então o primeiro passo, para quem não faz gráfico, a gente acha o centro da toalha, já mostrei como fazer, né? Acha este centro aqui, conta quantas tramas tem e marca este centro da toalha. A partir daqui a gente começa a distribuir os gráficos. Para fazer este trabalho então, a partir do centro eu contei 15 tramas para cima, fiz uma marcação, contei mais 15 tramas e fiz esta outra marcação. O mesmo processo a gente faz para baixo, do centro pula 15 tramas ou 16 furinhos, faz uma marcação. Depois daqui conta mais 15 tramas ou 16 furinhos e faz outra marcação. A gente vai fazer o bordado nestas marcações aqui, tá? Então, partindo aqui do centro, a gente vai fazer pontos de 4 tramas ou 5 furinhos e vai ir compondo o desenho. Então, o centro é aqui. O que eu fiz? Eu fiz um ponto de 4 tramas ou 5 furinhos bem aqui no centro. Comecei com este pontinho distribuído, metade dele para um lado e metade para o outro, tá? Então, daqui vocês vão pular 15 tramas para baixo ou 16 furinhos, que vai dar nesta marcação aqui. E a partir daqui a gente tanto pode começar o bordado daqui ou aqui do meio, né? A gente vai fazer 15 para cima, depois volta aqui para o meio e faz 15 para baixo. Aí vocês vejam como vocês acham melhor. Eu vou começar aqui do meio, para caso assim a pessoa não tenha nada arriscado, não tenha marcação nenhuma, né? Como é que fica mais fácil para ela começar? Então, pelo menos o centro do tecido a gente acha primeiro, tá? E agora começa deste ponto aqui. Eu vou fazer essa primeira parte com linha branca, esterlina, essa que tá aparecendo aí para vocês, é esterlina 5, tem a 8 também, que é um pouco mais fina, mas eu quis usar mais grossa para que o ponto fique mais fechado, tá? Então esta que eu tô usando é a esterlina 5. Então eu vou partir aqui do meio, bem aqui é o centro. Então, como eu disse para vocês, eu vou pegar 2 tramas antes do centro e 2 tramas depois, para poder centralizar este primeiro ponto, ó. Daqui do centro eu pulei 1, 2 tramas ou 3 furinhos e vou começar o ponto aqui, ó. Então ele vai ser 1, 2, 3, 4 tramas ou 5 furinhos. E agora eu vou fazendo pontos retos na diagonal até chegar à nossa marcação aqui, ou 15 pontos caso vocês queiram contar. Tirando este do meio, né? Este do meio aqui, que é o nosso ponto inicial. Nós vamos fazer 15 pontos agora, contando deste aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 até chegar lá em cima. São 15 pontos, tá? Sempre ponto reto, todos do mesmo tamanho. Ó, a gente vai subindo na diagonal. Vai entrando uma trama aqui na frente e vai avançando uma aqui para que o ponto fique na diagonal. Ó, aqui, ó, daqui pula na diagonal e faz aqui, ó. Tá? A gente recua uma trama e aqui a gente avança para que o ponto fique na diagonal. E agora a gente vai fazer 15 pontos. Chegando aqui no último ponto, ó, vamos fazer o último ponto, tá? Tanto a gente pode finalizar aqui, ou passar com a linha aqui por baixo, né? Ó, passei com a linha aqui por baixo para sair aqui no meio e continuar a sequência dos pontos aqui para baixo, ó. Né? Temos mais esses para fazer, então para não precisar cortar a linha, fazer o acabamento e começar aqui tudo de novo, a gente passa por trás dos pontos e sai aqui para fazer essa sequência para baixo agora. Essa pontinha que eu deixei aqui, depois a gente faz o acabamento dela no final. Vou passar para cá, ó, tá? Depois a gente prende ela ali e agora a gente vai fazer os 15 pontos para baixo aqui, que nem a gente fez ali para cima.
vamos fazer os últimos pontos, ó. Até chegar na nossa marcação aqui, tá? Ó, é bem simples, né? Só ponto reto, é bem fácil de fazer esse trabalho. E aí depois todos os outros são feitos da mesma forma, tá? Que nem eu disse para vocês, para saber onde começar essa próxima carreira, que no caso, por exemplo, se eu não tivesse nada marcado, a gente pega do início, do finalzinho do ponto, traça aqui, vem acompanhando a trama e aí começa a próxima carreira e sobe. Chega lá em cima, pega no finalzinho do ponto, desce, começa a próxima carreira e assim vai fazendo. Da mesma forma para cá, ó, a gente pega deste ponto aqui, né, acompanha a trama que ele tá e aí começa a fazer estes pontinhos para cá e assim a gente vai fazendo a distribuição deles. O acabamento aqui no final é simples, ó, tenta passar por uma trama do tecido. Tenta, se quiser pode dar uma laçadinha. Aí vocês vejam como vocês preferem fazer. E aí passa a ponta da linha aqui para baixo do bordado, tá? E essa pontinha que a gente deixou na espera no início também, a gente vai colocar ela na agulha e fazer a mesma coisa. A gente pode passar por uma trama aqui do tecido, ó. Pode dar uma laçada se quiser e passa para baixo do bordado. Tanto pode passar para cima ou para baixo, tá? Não faz diferença. Ó, é só para ela ficar bem escondidinha aqui, o acabamento no final, no avesso, ficar bonitinho, tá? Assim o bordado fica bem limpinho, tá? Fica assim o avesso, fica bem limpinho. E agora todas as outras são feitas da mesma maneira, todas as carreiras são feitas da mesma maneira. Agora, tendo a primeira, quem não fez o gráfico, faz como eu disse, né? Vocês vejam aqui do final do ponto, acompanha a trama aqui onde ele terminou. E agora vai começar o próxima carreira dessas aqui. Bem alinhado com este ponto aqui, ó. Vocês conseguem acompanhar, né? Ó, o ponto terminou aqui neste furinho, acompanha a carreira que ele terminou. E agora vamos começar o próximo ponto aqui. Depois da primeira pronta, então agora as outras todas vocês podem começar aqui por baixo, né? Contanto que vocês tenham marcado com alfinete ou feito um alinhavo aqui, ó, é sempre no mesmo alinhamento, todos começam no mesmo lugar, tá? Vou deixar a ponta aqui, depois a gente faz o acabamento dela e aqui faz de novo, ó. 1, 2, 3, 4, são 4 tramas ou 5 furinhos cada ponto, e aí vai subindo na diagonal, que nem a gente fez anterior. Daqui a gente vai subindo até lá a nossa segunda marcação, ó. Aqui tem uma que é do meio, a gente vai até aqui, tá? E assim a gente vai fazendo todos. Ó, vejam pessoal, a primeira parte então fica assim, é bem simples, né? Só fazer contando vão ser 31 pontos, tem o do meio 15 para cima, o do meio 15 para baixo, tá? Então ao todo são 31 pontos. Agora a próxima parte é simples também. Então, partindo aqui do ponto do meio, daqui a gente, do mesmo furinho deste ponto, daqui ó, do mesmo furinho a gente vai contar 1, 2, 3, 4 tramas ou 5 furinhos, tá? A gente vai sair no mesmo furinho daquele ponto ali no meio. Deixar aqui, depois a gente faz o acabamento e aí faz os pontos normais, 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai subir na vertical, ó. Vai fazer as mesmas sequências de pontos, sempre subindo um na vertical, né? E vai fazendo os pontinhos, até chegar lá naquela nossa marcação, na barrinha da toalha. Vocês observem que aqui ele vai usar o mesmo furinho daquele ponto ali, ó. Ele usa o mesmo furinho também do ponto. E a gente segue em frente, ó. E aqui é o último ponto, ó. O último ponto vai ser bem... Quando nós chegarmos na barrinha ali, ó, é o último ponto, tá? Aí o acabamento é feito também da mesma forma. Tanto pode dar uma laçadinha ou tentar pegar as tramas aqui por baixo. Ó,
e vai ficando assim, tá? Agora o mesmo a gente tem que fazer para todos eles, sempre no centro, aqui no centro, a gente vai fazer os pontinhos até chegar lá em cima, todos eles. Sempre do centro a gente vai fazer, e depois vai fazer para baixo também. Aqui do centro para baixo a gente vai fazer as carreiras até chegar ali na barrinha também. Vejam, pessoal, então como ficou já com essa parte toda bordada. Eu aqui já fiz 2 modelinhos que eu vou mostrar para vocês, são 2 sugestões. Vocês podem fazer que nem eu vou fazer intercalado entre um modelinho e outro, ou podem fazer todos de um modelo só e vocês escolham qual que quer fazer. Pode ser feito também, tá? Para fazer então este primeiro modelinho aqui, que eu fiz o contorno só de um lado, eu vou mostrar para vocês. Eu comecei com a linha cinza. As linhas eu vou colocar na descrição do vídeo, os códigos das linhas que eu usei, tá? Para não demorar muito. Ó, então eu vou começar aqui deste ponto, vou deixar a linha aqui, vou deixar aqui para cima então, para ela não atrapalhar, depois a gente faz o acabamento. Vou começar neste primeiro espaço aqui, né? Nesse primeiro ponto. Aqui eles se cruzam, né? Aqui eu não tenho como fazer. Então, eu vou pegar o primeiro ponto seguinte, ó, para poder fazer já este pontinho pequenininho aqui, ó. Daqui para cá, ó. Vou unir esses 2. Vou fazer um ponto pequenininho só para fechar aquele cantinho. E aqui vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui já dá um ponto inteiro. Eu vou fazer também os pontos de 4 tramas ou 5 furinhos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou descer na diagonal fazendo os pontos de 4 tramas ou 5 furinhos, ó. Chegando aqui no pontinho do canto, a gente começa a descer, ó. Mesmo processo, pegando sempre no furinho daquele mesmo ponto branco aqui e fazendo estes pontos no sentido contrário. Aqui a gente finaliza, ó, até chegar aqui, ó, na diagonal, né? Esse é o último ponto, e aí a gente faz esse último pequenininho aqui, só para fechar o cantinho. Fica assim. É bem simples, né? Fazendo só uma lateral dele, fica assim. O acabamento é o mesmo processo. A gente passa por baixo de uma trama do tecido, né? Pode dar uma laçadinha, caso queiram, e passa para baixo do bordado aqui. É só isso. Com essa pontinha que a gente deixou na espera também, a gente faz o mesmo processo. A próxima carreira de cor é a mesma coisa, só que em vez de, aqui vocês percebam, né? Ó, tá menorzinho, é igual essa. Ó, aqui fizemos essa primeira. Essa segunda, em vez de preto, eu peguei azul marinho, tá? Eu achei melhor o azul marinho, mas pode ser a preta também. Ó, e aqui eu fiz pontos de 2 tramas. Aqui eu fiz de 4 e aqui eu fiz de 2. Mas o processo é todo igualzinho. A gente começa ali de cima, deixa a linha em qualquer lugar, ó, vai ser, sempre a gente procura pegar o espaço ali para fazer o primeiro ponto, que faz o pontinho, e agora começa a unir com a cor cinza. Aqui, ó, 1, 2, só não esquecendo, esse eu fiz com 2 tramas, caso queiram fazer com 4, pode ser feita também, tá? Ó, esse eu quis só fazer um detalhezinho mais escuro, como se fosse uma sombra, né? Então eu fiz ele menorzinho, eu fiz, ó, 1, 2 tramas só. Aí é o mesmo processo, é só fazendo os pontinhos na diagonal
até chegar lá embaixo. Ó, essa segunda cor então fica assim. E agora a gente vai fazer o mesmo, ó, com outra cor que eu escolhi aqui, um vermelho um pouquinho mais clarinho, tá? O mesmo processo. Esse vai ser de 4 tramas o pontinho também. Ó, essa última camada fica assim. Vocês podem fazer diferente, caso queiram, tá? Outras cores. Eu vou mostrar agora esse quadradinho como eu fiz, depois eu mostro esse aqui. Para fazer esse quadradinho aqui no meio, em ponto reto, eu peguei aqui do ponto que para centralizar ele aqui neste quadrado, né? A gente parte deste ponto aqui, ó, onde a gente fez o último ponto aqui. A gente pode traçar uma marcação só para ver onde é que é o meio dele, tá? Ó, aqui vai ser o meio dele e aqui também, para a gente poder centralizar bem direitinho. Eu fiz esse quadrinho com o ponto do meio aqui de 10 tramas ou 11 furinhos. Então o que que eu fiz? Aqui do meio eu contei 1, 2, 3, 4, 5 e fui fazendo os pontos, ó, caso vocês queiram fazer a marcação até aqui. Aqui eu peguei, ó, fiz um ponto de 2 tramas, bem centralizado, né? Uma trama para um lado e uma trama para o outro. Aqui então fica um ponto de 2 tramas, aqui desce na diagonal 1, 2, 3, 4. Eu fui descendo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? É uma sugestão, caso vocês queiram fazer diferente ou queiram fazer o ilhós. O ilhós eu vou fazer no outro ali para vocês verem também como fazer, ó. Então daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto de 5 para cá e um ponto de 5 para cá. 5 tramas, né, ou 6 furinhos, ó. Fica assim. E agora para cá diminui, né? Aqui faz de novo, aqui, esse. E aqui é o último, ó, porque ele fica bem no meio. Uma trama para um lado e uma trama para o outro. Tá? É bem simples, é só um quadradinho em ponto reto, ó. Então é 2, 4, 6, 8 e 10 pontos. 10 tramas, né? 10 tramas ou 11 furinhos. É bem simples, a gente pode começar aqui por cima. A gente centraliza ele, ó, aqui, ó, bem no meio, né? Ó, uma trama aqui e outra aqui, ó. Aí vamos fazer um ponto de 2 tramas, aí aumenta uma para cada lado, ele vai ficar com 4. Aí de novo aumenta uma para cada lado, vai ficar com 6 e assim a gente vai aumentando até chegar ali no meio. Esse vai ter 8 e o próximo vai ter 10, ó. Chegou no meio, a gente começa a diminuir de uma para cada lado, para fechar o quadradinho. É bem simples, né? E aqui faz o último pontinho de 2 tramas. Peguei uma linha meio curta, mas vai dar igual. Ó, fica assim então esse quadradinho, é bem simples de fazer. As pontinhas agora a gente faz o mesmo processo, pode dar uma laçada numa trama aqui por baixo do tecido, né? Põe na agulha, passa numa traminha aqui e passa para baixo aqui do bordado, tentando pegar algumas tramas do tecido. Fica assim de uma vez, ó, e o lado direito fica este botãozinho, tá? Esta é uma sugestão. Agora eu vou mostrar para vocês essa outra que é bem parecido, só que em vez de fazer só de um lado, a gente faz toda a volta. Aqui então, vamos fazer o mesmo processo, vamos pegar o primeiro ponto ali que a gente pode fazer, né, entre esses dois
pontos aqui, ó, vamos fazer um ponto de 2 tramas. Ó, um pontinho de 2 tramas aqui. Agora, 1, 2, 3, 4, vamos fazer um ponto inteiro e vamos sair aqui. Agora, o que a gente faz? Para que os pontos fiquem iguais de um lado para o outro, a gente vai fazer um ponto aqui de 3 tramas, ó. 1, 2, 3. Se observarmos, a gente sabe que aqui é o meio, o centro deste quadrado, tá? Então, a gente vai dividir um ponto, a metade do ponto, ó. Então, a gente vai fazer um ponto de 3 tramas para que eles fiquem iguais. E agora vamos repetir de novo aqui no meio um de 4. Tá? Depois, para que esse lado fique igualzinho, com o mesmo tamanho do ponto para os dois lados. E agora a gente vai fazer o mesmo processo, pontos de 4 tramas até chegar lá embaixo. Ó, vai descendo um na diagonal e fazendo os pontos de 4 tramas até chegar lá no final do quadradinho. Ó, chegando aqui embaixo de novo, ó, chegamos no ponto de 4 tramas aqui no meio. Agora a gente, ó, segue a linha aqui do meio. Aqui vai ser um ponto de 3, aqui eu vou fazer o de 4 inteiro. Aqui eu faço esse pequenininho e já vou ali para aquele ponto ali, ó. Tá? Para continuar a subir, ó, dali eu já passo para cá, ó. Aqui eu faço de novo, vou fazer um ponto de 3 para ficar igual esse aqui. Aqui eu vou unir esses dois, dar um de 4 para cá e um de 4 para cá. E agora começo a subir na diagonal, fazendo os pontos de 4 tramas ou de 5 furinhos, ó. Tá? Aí ele fica parelhinho aqui, ó, fica igual, né, para os dois lados. E aqui a gente finaliza, ó. De 4, aqui de 3 também, ó. Aí ele fica igualzinho para os dois lados, ó. Fica parelhinho, fica bem bonito, né? O acabamento é a mesma maneira, tá? A gente dá uma laçada numa trama e passa para baixo do bordado aqui as pontas do fio. Agora eu vou fazer o contorno com a linha azul ou a preta, se vocês preferirem usar preta pode ser feito, ou qualquer outra cor, pode fazer um degradê aqui também, dependendo da cor que vocês puserem aqui, vocês podem fazer um degradê, fica bonito. Aí vocês podem fazer diversas composições, agora sabendo fazer o ponto, né, fica mais fácil da gente fazer outros trabalhos. Ó, então aqui sai neste primeiro pontinho, né, que nem nos outros, aqui tem 2 tramas, eu vou fazer, eu faço a cor escura, né, que nem eu disse pra vocês, eu faço só 2 tramas. Vou fazer os pontinhos pequenininhos, ó, sempre de 2 tramas eu fiz esse. Mas caso queiram fazer ele de 4, também pode ser feito. Então, são tudo variações que a gente pode fazer no trabalho. Ó, vou fazendo pontinhos de 2 tramas, vou fazer toda a volta também. Quando chegar aqui embaixo para fazer a virada, 2, ó, a gente sai aqui. Vamos fazer este pontinho de 2 tramas aqui, que é o último, né? Aí a gente já pode sair de novo no pontinho ali de cima, ó, para fazer os dois deste lado. E agora a gente vai saindo assim na diagonal, uma trama, para fazer os pontinhos de 2, ó. Ó, 2 tramas, a gente tem que sair uma só aqui, ó, na diagonal, né, para fazer o ponto. E aqui a gente vai finalizar, ó, fazendo o último ponto aqui. Ó, fica assim esse quadrinho azul. E agora a gente vai fazer mais uma camada aqui do vermelho clarinho, igual essa cinza. Como fez os outros, ó. Aqui dá, ó, 1, 2, 3, 4. É o que eu digo, ó, vocês podem fazer um pontinho de 2 aqui, eu vou até mostrar para vocês. Ó, poderíamos fazer, dividir esse ponto, né? Fazer um ponto de 2.
Aqui vai ser 1, 2, 3. E agora cabe 1, 2, 3, 4. Vai dar bem no meio. E agora a gente segue descendo na diagonal aqui, fazendo um ponto de cada vez. Ó, quando a gente chega na linha do meio, a gente começa a fazer os pontinhos todos do mesmo tamanho. Aqui cabe um pontinho, até o último ponto, que é de 2 tramas mesmo. Daqui a gente passa aqui para cima, ó. Vai completar esse pontinho de 2 aqui, sai ali no meio, vai fazer o pontinho de 1, 2, 3, sai no meio de novo, até a gente conseguir o ponto de 4 tramas, ó. 1, 2, 3, 4. A partir daqui a gente começa a fazer o ponto na diagonal. Ó, aqui ele já se une, aqui vai ser o ponto de 4, o próximo já vai ser de 3 e o último vai ser de 2 aqui, ó. Aí ele fica assim, fica bonitinho igual, né? Neste modelinho eu fiz este quadradinho, agora neste eu vou fazer o ilhós, mas depois vocês podem optar, podem fazer ilhós em todos ou quadradinho em todos, tá? São sugestões aqui, depois vocês podem fazer as composições que vocês preferirem. Então, ó, eu vou marcar bem o centro aqui do ilhós, a gente abre o furinho, né? Ó, aqui centralizado. Vou colocar a linha em qualquer lugar aqui, depois a gente faz o acabamento. E eu vou fazer o ponto pegando no furinho do ponto anterior, ó, no caso, ó, aqui, ó, no meio. Tá? Aqui, como já mostrei para vocês nos trabalhos anteriores, quando a gente faz o ilhós, a gente sempre observa para que lado a linha saiu do ponto, tá? Para que o ilhós fique bem bonitinho. Por exemplo, a gente vê que a linha saiu para este lado aqui, né? Dá para ver, o ponto tá aqui, ela saiu mais para, ó. Se eu fizer para cá, vocês vejam, vocês observam que ela fica em cima do ponto anterior, né? Ó, se eu puser para cá, ela fica do lado. Então é este sentido que a gente tem que fazer o ilhós, para que ele fique com o furinho ali no meio bem definido, tá? Ó, então a gente vai fazer ele para cá, já que a linha tá saindo para este lado, ó. Vocês observem, ela vai sempre sair na frente do ponto anterior aqui, ó. Assim o ilhós fica perfeito, ó. Tá? E a gente só vai subindo aqui, fazendo um ponto, pegando o furinho aqui do ponto anterior, ó, pegando aqui o furinho, a gente vai saindo ali no centro e vai fazendo a volta toda. Vocês viram que ela sai sempre na frente do ponto, né, ó. Aqui a gente faz o pontinho e assim a gente vai fazendo a volta toda. Aqui a gente vai finalizando o ilhós. Vocês observaram, ó, que a linha ficou sempre na frente do ponto, ó. Olha como o ilhós fica perfeito assim, o furinho, fica bem redondinho, tá? Observem sempre para que lado a linha sai no primeiro ponto e acompanhem, sigam na mesma direção, que o ilhós fica assim perfeito, ó. Fica bem redondinho, não fica uma linha em cima da outra, tá? O acabamento aqui no avesso. Eu pego essas duas pontinhas, vou dar um nozinho. Eu faço assim, caso vocês queiram fazer diferente ou saibam outras maneiras, pode ser feito, tá, pessoal? Eu vou só mostrar como eu faço. Eu dou um nozinho, que finaliza o ponto, e passo aqui por debaixo do bordado, dos pontos do ilhós, a ponta da linha, tá? Mas pode ser feito de outra forma, caso vocês prefiram. Ó, dei uma volta. Corto esta linha, agora ponho essa na agulha e faço o mesmo processo. Ó, pessoal, esse é o trabalho finalizado. Olha que lindinho que fica. Eu fiz assim, intercalando entre um e outro. Vocês podem fazer isso em barrados de toalha de mesa, em panos de copa, jogo americano. Esse bordado pode ser feito em qualquer outro tecido, tá? Vejam que bonitinho que fica. Vocês viram que é bem simples, né? Bem fácil de fazer. Caso a toalhinha de vocês seja mais estreita, em vez de a distância de 15 em 15, vocês podem fazer de 10 em 10. Aí vocês vejam uma distância que caiba, tá?
atendendo a pedido. Então muitas pessoas tinham pedido para eu mostrar como fazer esse trabalho. Então ele é feito desta maneira. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. Deixa eu mostrar para vocês o avesso. Ó, este é o avesso dele. Tá? A gente vai escondendo as pontinhas das linhas, né? O avesso fica bem limpinho. E era isso então. Coloquem ali nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, se acharam difícil, se acharam fácil. Quem não se inscreveu, se puder se inscrever. Ajuda o canal a crescer, a ser mais divulgado. Compartilhem com as amigas, não tem custo nenhum. Cliquem no sininho, sempre que tiver uma publicação, né, um vídeo novo, vocês recebem o aviso, sem custo nenhum. Tá, pessoal? Um abraço a todos, obrigado por assistirem e até o próximo.